E aí, aqui quem fala é o Burian e vamos continuar com nossa leitura diária. Dessa vez, capítulo 7, Escravo das Sombras. Família, às vezes eu posso não ter lido o seu comentário ainda, porque a hora que eu gravei você não comentou. Às vezes eu gravo 2 de 3 vídeos seguidos, ou aleatoriamente no dia. Então, se eu não ler agora seu comentário, talvez no próximo vídeo eu tenha lido, fechou? Então bora lá, deixa eu me arrumar aqui para nós começar a leitura. Engolia bem a saliva. Olhe, seu pedaço rangente de merda. Sunny se pressionou contra a carroça, empurrando com todas as suas forças. Quatro poderosos bois que costumavam puxá-la estavam agora mortos, e em vez deles, 3 escravos cansados estavam tentando fazer o trabalho. No boi já é forte, e tinha 4 ainda. Diminuiu para 3, cara, tá morrendo já, quase não vai conseguir empurrar. Mesmo com a inclinação da estrada ajudando-os, a velocidade da carroça era agonizantemente lenta. O tirano, em comparação, estava se movendo muito mais rápido, empurrando Hiro para trás com um golpe mortal de seus braços inferiores. Ele levantou os outros 2 até o pescoço do animal e tentou pegar a corrente que estava em volta com o laço. No entanto, dessa vez, a física assustadora de Mountain King, que é o rei da montanha, se transformou em desvantagem. Suas longas e aterrorizantes garras ósseas eram perfeitas para rasgar carne, mas não eram a melhor ferramenta para manipulações precisas. Levou algum tempo para que o tirano conseguisse segurar a corrente sem cortar seu próprio pescoço. Porque tipo, ele tem um monte de garrona, ele não estava conseguindo segurar a corrente sem se cortar, né? Ainda bem. Até então, a carroça estava quase na beira do precipício. Vamos lá, só mais um pouco. O que se seguiu aconteceu muito rapidamente. As rodas traseiras da carroça finalmente deslizaram da estrada, pendurando-se sobre o poço escuro e aparentemente sem fundo abaixo. A criatura virou encarando os 3 escravos sem expressão, com seus 5 olhos mortos e leitosos. Mano, por que leitosos? O que seria um olho leitoso? A carroça se inclinou, lançando o shift e o estudioso ao chão, então congelou, equilibrada precariamente em seu eixo central. Tá? Sunny era o único que ainda estava de pé. Ele lançou um último olhar para o monstro impotente e então bateu o ombro na frente da carroça, colocando todo o seu peso sobre ela. Seu peso nela. De novo ele vai usar o corpo dele a favor, já que ele não é forte. Ele sempre usa os corpos, pelo menos ele é esperto. A carroça finalmente perdeu o equilíbrio e rolou sobre a borda, raspando seu fundo ensurdecedoramente contra as pedras pontiagudas. Sunny caiu para a frente e aterrissou de joelhos, salvando-se por pouco de cair no abismo com ela. Virando a cabeça para o tirano, ele lhe deu um sorriso malicioso. O rei da montanha fez um movimento para investir contra o escravo magricelo. Mas já era tarde demais. Um momento depois, a corrente em seu pescoço ficou tensa e ele foi puxado para trás com tremenda força, voando sobre a borda do penhasco com um boneco de pano. Caralho, a carroça então tava muito pesado, né? Pra conseguir fazer o rei da montanha se transformar, tipo, só voar assim simplesmente. A criatura caiu na escuridão em silêncio, como se recusasse a acreditar que foi derrotada por um ser humano pequeno. Pois não tem o que fazer aí, amigão. Vai e morra, bastardo, Sunny pensou. Será que a criatura realmente vai morrer? Eu acho que o penhasco era muito, muito alto, então era capaz de matar a criatura, né? Então ele deu uma respirada profunda e cansada e caiu no chão totalmente exausto. É isso? Eu passei no teste? Ele descansou nas pedras frias, olhando para o céu noturno, e esperou pela voz vagamente familiar, mas elusiva, anunciar sua vitória. Mas em vez disso, ondas após ondas de dor que ele havia escolhido ignorar antes
finalmente começou a alcançar seu corpo abusado. A adrenalina passou, né? Aí o Baki tá chegando tudo de uma vez, que é pior ainda. Sunny gemeu, sentindo dor por todo o corpo. A pele em suas costas, cortada pelo chicote de um escravizador e perfurada pelos espinhos ósseos de uma larva recém-nascida, especialmente, estava em agonia. Ele também estava começando a tremer, mais uma vez consumido pelo terrível frio. Acho que não. Seus pensamentos eram lentos e turvos. O que mais eu devo fazer? Uma figura escura apareceu acima dele. Era Hiro, parecendo calmo e tão bonito como sempre. Havia sujeira e arranhões em sua armadura, mas caso contrário, o jovem soldado parecia estar bem. Ele estendeu um braço para Sunny. Mano, o cara consegue ser perfeito até lutando, né, mano, com o monstro. O cara não ficou sujo nem nada direito. Levante-se, você vai congelar até a morte. Sunny suspirou, aceitando que seu primeiro pesadelo ainda não havia terminado. Então ele apertou os dentes e lentamente se levantou, ignorando a mão estendida de Hiro. Coitado, mano, o cara não fez nada até agora pra você e você tá sendo babaca com ele. Não fez nada entre aspas, né? Ao redor deles, havia uma cena de carnificina total, exceto pelos 3 escravos e Hiro. Todos os membros da caravana estavam mortos. Seus corpos estavam espalhados pelo chão, horrivelmente mutilados ou despedaçados. Aqui e ali, uma carcaça repulsiva de uma larva podia ser visto. As sombras lançadas pela fogueira dançavam alegremente pela plataforma de pedra, aparentemente não perturbadas por essa visão mórbida. Sunny também estava muito cansado para se importar. Shift e o estudioso já estavam de pé, olhando para Hiro com expressão cansada. Com ou sem algemas, eles ainda eram escravos, e ele ainda era um condutor de escravos. Notando seus olhares tensos, o soldado suspirou. Cheguem mais perto do fogo, todos vocês. Precisamos nos aquecer e discutir o que fazer a seguir. Sem esperar por uma resposta, Hiro se virou e foi embora. Depois de hesitar por alguns momentos, os escravos o seguiram. Mano, eles são escravos, mas é o único que estão vivos ainda, né? Eles têm que se ajudar para sobreviver. Algum tempo depois, os quatro estavam sentados ao redor da fogueira, observando o calor agradável. Shift e o estudioso estavam próximos um do outro, mantendo uma distância segura de Hiro. Sunny sentou-se separado de todos os outros, não porque tivesse uma razão específica para desconfiar de um mais do que dos outros, mas simplesmente porque não gostava de pessoas em geral. O cara já estava acostumado, né, a ficar sozinho. Não é agora que vai mudar isso. Crescendo, Sunny sempre foi desajustado. Não é que ele nunca tentou se aproximar de alguém, é apenas que parecia lhe faltar habilidade, como se houvesse uma parede invisível entre ele e os outros. Se tivesse que colocar em palavra, Sunny diria que nasceu sem uma pequena, mas importante engrenagem em seu cérebro, que todos os outros pareciam possuir. Como resultado, ele frequentemente ficava perplexo e confuso com os comportamentos humanos, e suas tentativas de imitá-los, por mais diligentes que fossem, inevitavelmente fracassavam. Essa estranheza deixava os outros desconfortáveis. Em resumo, ele era um pouco diferente, e se havia uma coisa que as outras odiavam, eram daqueles diferentes deles. Né? Assim, turmar, você tem que ter coisas iguais às pessoas, né? Tipo, pra ter similaridade, entre aspas, né? Com o tempo, Sunny simplesmente aprendeu a evitar e se aproximar demais de qualquer um, e se estabeleceu confortavelmente em seu papel de excluído. Esse hábito o serviu bem, pois não apenas o tornou autossuficiente, mas também o salvou de ser apunhalado pelas costas por personagens duvidosos em várias ocasiões. Ele não vai ser traído se ele não confiar em ninguém, né? Se aproximar de ninguém. É por isso que ele não estava animado em compartilhar o restante desse pesadelo com 3 estranhos. Em vez de tentar iniciar uma conversa,
Sunny sentou-se quieto, perdido em pensamentos. Depois de alguns minutos, a voz de Hiro finalmente quebrou o silêncio. Assim que assim que o sol nascer, vamos coletar o que quer que encontremos de comida, água e voltar para baixo da montanha. Shift olhou para ele com um desafio. Por que deveremos voltar? Para sermos colocados em correntes novamente? O jovem soldado suspirou. Podemos seguir caminhos separados assim que deixarmos as montanhas. Mas até lá, ainda sou responsável por suas vidas. Não podemos continuar pela estrada, já que o caminho sobre o passo da montanha é longo e árduo. Sem os suprimentos que estavam armazenados na carroça, suas chances de sobrevivência não são altas, e por isso que voltar é a nossa melhor esperança. O estudioso abriu a boca, planejando dizer algo, mas então pensou melhor e permaneceu em silêncio. Shift amaldiçoou, aparentemente convencido pelas palavras racionais de Hiro. Percebeu que ele tem razão, né? Não tem muito o que fazer. Não podemos descer. Os três se viraram para Sunny, surpresos ao ouvir sua voz. Shift soltou uma risada e olhou para o soldado. Não deu ouvidos a ele, excelência. Esse garoto é tocado pelos deuses. Ele é louco. E é o que estou tentando dizer. Hiro franziu a testa, olhando para os escravos. Os dois de vocês só estão vivos graças à bravura desse menino. Não tem vergonha de falar mal dele assim? Eu falei que o cara é mal agradecido, mano. Shift deu de ombro, mostrando que não estava com vergonha alguma. O jovem soldado balançou a cabeça. Eu, por outro lado, gostaria de ouvir a razão dele. Diga-me, por que não podemos descer? Sunny mudou de posição desconfortável. Sunny mudou de posição, desconfortável no centro das atenções de todos. Porque o monstro não está morto. Porque ele sabe porque o sistema não apareceu, né? O feitiço não apareceu pra ele falando que ele matou o monstro. Então ele sabe disso. Mas quero ver como ele vai explicar pros outros que ele sabe que o monstro não morreu. Vamos lá, capítulo 8. Porque o monstro não está morto. Essas palavras sombrias pairaram no silêncio. 3 pares de olhos se arregalaram, encarando Sunny. Por que você diz isso? Depois de pensar sobre o assunto, Sunny chegou à conclusão de que o tirano ainda estava vivo. Sua linha de raciocínio era bastante simples. Ele não ouviu o feitiço parabenizá-lo por ter matado a criatura depois que ela caiu no penhasco, o que significava que ela havia sido morta. Ela não havia sido morta. Isso é pra ele, né? Ele tem que conseguir convencer os caras de acreditar sem falar isso. Mas ele não conseguia explicar isso para seus companheiros. Ele apontou para cima. O monstro pulou de uma altura incrível para pousar nessa plataforma. No entanto, ele não foi ferido. Por que ele seria morto ao cair da plataforma? Ele mandou bem agora. Nem Hiro, nem os escravos conseguiram encontrar uma falha em seu argumento. Sunny continuou, o que significa que ele ainda está vivo, em algum lugar lá embaixo da montanha. Então, voltando, estaremos nos entregando em sua mandíbula. Shift amaldiçoou alto e se aproximou da fogueira, encarando a escuridão com terror nos olhos. O estudioso massageou as têmporas, murmurando. Claro, porque eu não percebi isso sozinho? Hiro foi o mais estoico dos 3. Depois de pensar sobre o assunto, ele assentiu. Então, subiremos e atravessaremos a montanha, mas isso não é tudo. Ele olhou na direção onde o tirano havia caído. Se o monstro ainda estiver vivo, há uma alta possibilidade de que ele volte aqui e nos persiga. Isso significa que o tempo é essencial. Precisamos nos mover assim que o sol nascer. Ele apontou para os corpos rasgados que jaziam na plataforma. Não podemos mais permitir-nos descansar a noite toda. Precisamos reunir suprimentos agora. Se houver uma chance, eu gostaria de dar a essas pessoas um enterro humilde, depois de coletar tudo o que pudéssemos. Mas, infelizmente, o destino decidiu o contrário. O cara é muito humilde, o Hiro, né, mano? Hiro se levantou
e brandiu uma faca afiada. Shift se enrijeceu e observou a lâmina com cuidado, mas depois relaxou, vendo que o jovem soldado não mostrava nenhum sinal de agressão. Comida, água, roupas quentes, lenha, isso é o que precisamos encontrar. Vamos nos separar e realizar uma tarefa cada um. Então ele apontou para si mesmo com a ponta da faca. Vou esquartejar as carcaças de boi para conseguirmos carne. Ufa, eu pensei que ele ia pegar carne de outro lugar. Menos mal, esqueci que tinha 4 boi ainda. Morto, né? O estudioso olhou ao redor da plataforma de pedra, a maioria delas afundada em sombras profundas, e fez uma careta. Vou procurar lenha. Shift então olhou para a esquerda e para a direita, com um brilho estranho nos olhos. Então eu vou procurar algo quente para vestirmos. Sunny foi o último a ficar. Hiro lançou-lhe um olhar longo. A maioria da nossa água estava armazenada na carroça, mas cada um dos meus irmãos caídos carregava um orbe. Recolhe quantos conseguirem encontrar. Tá escrito dos meus. Como é dos deles, eu li diferente. Acontece, família. Tá, bora lá. Algum tempo depois, já longe o suficiente da fogueira, para se esconder nas sombras, Sunny procurava soldados mortos, com meia dúzia de odres. Não sei o que é odres. E se falar essa palavra, tenho quase certeza que eu li errado. Odre. Eu não lembro como eu li. Já pesando em suas mãos. Tremendo de frio, ele finalmente encontrou o último corpo vestido com armadura de couro. O velho veterano, aquele que o havia chicoteado por tentar aceitar o odre de Hiro. Estava gravemente ferido e morrendo, mas milagrosamente ainda se agarrando à sua vida. Feridas horríveis cobriam seu peito e estômago, e ele claramente estava sentindo muita dor. Seu tempo estava acabando. Sunny ajoelhou-se ao lado do soldado maribundo e o examinou, procurando o odre do homem. Que ironia, pensou ele. O homem mais velho tentou focar seus olhos em Sunny e moveu fracamente a mão, procurando algo. Sunny olhou para baixo e notou uma espada quebrada no chão, não muito longe deles. Curioso, ele a pegou. É isso que você está procurando? Por quê? Vocês são vikings, desejando morrer com uma arma nas mãos? É porque viking, né, tem que morrer em batalha, com arma na mão, para ir pra Valhalla. Será que eles têm algo parecido? O que é tipo morrer como um guerreiro? Pra sei lá o quê? O soldado maribundo não respondeu, observando o jovem escravo com alguma emoção intensa e desconhecida em seus olhos. Sunny suspirou. Bem, pode muito bem servir, afinal eu prometi assistir você morrer. Com isso, ele se inclinou para frente e cortou a garganta do velho com a afiada borda de sua lâmina. Da sua lâmina quebrada. Em seguida, jogou-a fora. O soldado tremeu, afogando-se em seu próprio sangue. A expressão em seus olhos mudou. Era gratidão ou ódio? Sunny não sabia. Ilusão ou não, era a primeira vez que ele matava um ser humano. Sunny esperava sentir culpa ou medo, mas na verdade não sentiu nada. Parecia que, para o bem ou para o mal, sua cruel criação no mundo real o tinha preparado bem para este momento. Caralho, já era frio antes de qualquer coisa, né, mano? Ele conseguia fazer o que foi necessário para sobreviver. Top. Ele sentou-se quieto perto do velho, fazendo-lhe companhia nessa última jornada. Depois de um tempo, a voz do feitiço veio sussurrando em seu ouvido. Você matou um ser humano dormente. Nome desconhecido. Sunny deu um salto. Ah, é verdade. Matar pessoas também é uma conquista, tanto quanto o feitiço está em causa. Eles geralmente não mostram isso em webtoons ou dramas. Então vale a pena matar a turma e conseguir poder. Da hora. Ele registrou esse fato e colocou de lado. Mas, como aconteceu, o feitiço não havia terminado de falar. Você recebeu uma memória. Isso que ele queria no outro capítulo ao matar a larva, né? Sunny congelou, abrindo os olhos bem abertos. Sim, vamos lá, me dê algo.
memórias podiam ser qualquer coisa, desde armas até itens encantados. Uma recebida de um inimigo de nível dormente não seria muito poderosa, mas ainda era uma bênção. Leve e indetectável, podia ser invocado do nada com um simples pensamento. Uma memória era incrivelmente útil. Além disso, ao contrário de coisas corpóreas, ele seria capaz de trazê-las de volta com ele para o mundo real. A vantagem de ter algo assim de volta às periferias era difícil de subestimar. Isso de invocar quando quiser. O poder levar para o mundo real é muito bom. Principalmente o de invocar a hora que quiser. Eu acho mais roubado ainda. Uma arma. Me deu uma espada. Recebeu uma memória. Sino de prata. Sunny suspirou, decepcionado. Bem, com a minha sorte, o que eu estava esperando. Ainda assim, aquilo valia a pena investigar. Talvez tivesse um encantamento poderoso, como ser capaz de emitir ondas sonoras destrutíveis ou repelir projéteis que se aproximem. Pô, isso seria da hora, pensa. Tá vendo um monte de flecha, você toca o sininho, aí elas para no ar ou voltam. Isso é cinema, né? Sunny invocou as runas e concentrou-se nas palavras Sino de Prata. Imediatamente, uma imagem de um pequeno sino apareceu diante de seus olhos, com uma breve descrição abaixo. Sino de prata, uma pequena lembrança de um lar perdido há muito tempo, que já trouxe conforto e alegria ao seu dono. O som, claro, pode ser ouvido a quilômetros de distância. Então é pra fazer barulho isso. Que porcaria, pensou Sunny desanimado. Sua primeira memória acabou sendo praticamente inútil, como tudo o que possuía. Ele estava quase começando a perceber um padrão em como o feitiço estava tratando. O cara é muito azarado, né, mano? Tudo que ele consegue é ruim. Aí é complicado, amigão. Mas não importa. Sunny dispensou as runas e ocupou-se removendo o manto de pele do homem morto e as botas de couro quentes e resistente. Como oficial, a qualidade dessas roupas era um nível acima da dos soldados simples. Depois de vesti-las, o jovem escravo finalmente se sentiu aquecido pela primeira vez desde que o pesadelo começou. Não considerando o curto tempo que passou perto da fogueira. Perfeito, pensou ele. O manto estava um pouco manchado de sangue, mas Sunny também estava. Então não tem problema, né? Só que depende, né? Vai que o cara tem uma doença e fica pegando no corte do Sunny e o Sunny vai pegar a doença do cara. Ele olhou em volta, facilmente atravessando o véu de escuridão com seus olhos tenebrosos. Hiro e o estudioso ainda estavam ocupados com suas tarefas. Shift deveria estar procurando roupas de inverno, mas estava gananciosamente puxando anéis dos dedos dos homens mortos. Invisível para eles, Sunny hesitou, considerando se realmente tinha pensado bem as coisas. Mano, o cara tá pra morrer, tá numa situação que qualquer erro pode custar a vida dele e ele tá pegando joia dos mortos. Por isso que é escravo. Seus companheiros eram poucos confiáveis, não um pouco. O futuro era muito incerto. Até mesmo os requisitos para passar pelo pesadelo permaneciam um mistério. Qualquer decisão que ele tomasse seria uma aposta, no máximo. Eu pensei que ele sabia que ele teria que matar o tirano. Mas nem sempre deve ser matar o monstro mais forte ou algo do tipo, né? Ainda assim, ele tinha que tomar alguma decisão se quisesse sobreviver. Não perdendo mais tempo pensando, Sunny pegou os frascos e suspirou. Eles passaram o resto da noite sentados, de costa para a fogueira, olhando com medo para a noite. Apesar do cansaço, ninguém conseguiu dormir. A possibilidade do tirano voltar para acabar com os 4 sobreviventes eram assustadoras demais. Apenas Hiro parecia estar bem, calmamente afiando sua espada na luz brilhante das chamas dançantes. O som da pedra de amolar raspando contra a lâmina era um reconfortante de alguma forma. Ao amanhecer, quando o sol havia preguiçosamente começado a aquecer o ar, eles carregaram-se com todos os suprimentos que conseguiram reunir e partiram para o frio.
Sunny olhou para trás, observando a plataforma de pedra pela última vez. Ele havia conseguido passar pelo lugar onde a caravana de escravos deveria aparecer. O que iria acontecer a seguir? Ninguém poderia dizer. Nem eu, né? Porque esse final, tipo, não dá pra saber o que vai acontecer no próximo capítulo. E esse foi o final do capítulo. Cara, tá ficando muito boa. Eu consegui ler melhorzinho nessa. Tanto que o vídeo vai ser um pouco mais curto do que o normal. E por enquanto tá da hora, mano. Eu não sei o que vai acontecer com eles. Eu escutei uma música sobre o primeiro pesadelo de Sunny. Mas eu não lembro como acabou, mano. Eu sei que o monstro morreu. Então ele vai ter que matar o tirano. Agora como eu não lembro. Bora lá, capítulo 9. Escravo das Sombras. Havia um problema. Eles planejavam seguir a estrada até a passagem da montanha. E depois atravessá-la. Se distanciando o máximo possível do local da chacina. Antes que a noite caísse. No entanto, a estrada não existia mais. Em algum momento, durante os últimos meses, ou talvez até ontem, ocorreu um terrível deslizamento de rochas, destruindo segmentos inteiros da estreita via, retornando as outras partes intransponíveis. Sunny ficou parado na beira de um vasto abismo, olhando para baixo, sem expressão particular no rosto. E agora, o que faremos? A voz do estudioso estava abafada pelo colarinho de sua capa de pele recuperada. Seu seguidor, Shift, olhou irritado ao redor. Seu olhar parou em Sunny, uma vítima adequada para desabafar sua frustração. Eu vou te dizer o que precisava fazer. Nos livrar de algum peso morto. E tá falando que o Sunny tá atrasando eles, né? Ele olhou para as botas finas de Sunny e virou-se para Hiro. Escute, Vossa Excelência. O garoto é muito fraco. Ele está nos atrasando. Além disso, ele é estranho. Ele não te dá arrepios? O jovem soldado respondeu com uma expressão julgadora, mas Shift não havia terminado. Veja, olhe como ele está me encarando. Eu juro pelos deuses. Desde que ele se juntou à caravana, nada deu certo. Talvez o velho estivesse certo. O garoto é amaldiçoado pelos deuses das sombras. Tá falando que tudo é culpa do Sunny. Não que ele estivesse errado, né? Provavelmente muita coisa é culpa do Sunny. Mas não tudo. Você viu que daria merda de qualquer jeito. Sunny lutou para não revirar os olhos. Era verdade que ele era azarado. No entanto, toda a verdade era o oposto do que o Shift estava tentando insinuar. Não era porque ele havia atraído a desgraça para a caravana de escravos. Pelo contrário, era porque a caravana estava condenada desde o início que ele havia acabado ali. O estudioso limpou a garganta, mas eu nunca disse isso. Tanto faz, não devíamos nos livrar dele? Só por precaução? Ele não vai durar muito mais mesmo? O estudioso olhou estranhamente para Sunny. Talvez Sunny estivesse ficando paranoico, mas parecia haver um pouco de frieza calculista nos olhos do escravo mais velho. Finalmente, o estudioso balançou a cabeça. O Sunny já tá desconfiando do outro cara, né? Não seja apressado, meu amigo. O garoto pode se mostrar útil mais tarde. Mas o Hiro finalmente falou, pondo um fim à discussão. Não vamos deixar ninguém para trás. Há quanto tempo ele vai aguentar? Se preocupe com você mesmo. Agora ele foi um pouco grosso com o cara que falava merda. Shift apertou os dentes, mas depois apenas fez um gesto com a mão. Tudo bem, então o que faremos agora? Os quatro olharam para a estrada destruída, depois para a encosta da montanha e finalmente para cima, onde uma parede íngreme de montanha havia sido quebrado pelas rochas que caíram. Depois de um pouco de silêncio, o estudioso finalmente falou. Na verdade, nos velhos tempos, havia um caminho que levava ao topo da montanha. Às vezes era usado por peregrinos. Mais tarde, o Império alargou partes do caminho e construiu uma estrada adequada em cima dela. Agora, levando ao passo da montanha em vez do pico, é claro. Tá, então reformularam, né, o caminho. Ele olhou para cima. Os vestígios do caminho original ainda devem estar em algum lugar acima de nós. Se o alcançarmos,
deveríamos ser capazes de encontrar nosso caminho de volta para a seção não danificada da estrada. Todo mundo seguiu seu olhar, mudando desconfortavelmente com a perspectiva de escalar a encosta traiçoeira, exceto o Hiro, é claro, que permaneceu calmo como um santo. Porque o Hiro sabe que consegue, né? Devido ao desmoronamento, a inclinação não era mais uma parede quase vertical, mas ainda assim era bastante íngreme. Shift foi o primeiro a falar. Subir isso? Você é louco? O estudioso deu de ombros impotente. Você tem uma ideia melhor? Ninguém tinha. Depois de um pouco de preparação, eles começaram a subida. Shift e o estudioso carregavam teimosamente as armas que havia pegado dos corpos dos soldados mortos. Mas Sunny, com algum pesar, decidiu deixar para trás sua nova espada curta. Ele sabia que essa escalada ia testar os limites de sua resistência. Da resistência deles. A espada pode não ter parecido ser tão pesada agora, mas cada grama extra do peso certamente pareceria uma tonelada em breve. Como membro mais fraco do grupo, ele já estava lutando para acompanhar, então não havia muita escolha. Livrar-se de alguns quilos de ferro era a coisa certa a se fazer. E pensa, mano, já é difícil sem nada, com muito peso vai deixar muito mais difícil, ainda mais para ele, né? Caminhar pela estrada da montanha com o peso dos suprimentos em seu ombro já era difícil o suficiente, mas subir a montanha em si acabou sendo uma pura tortura. Apenas meia hora depois, ele sentiu que os seus músculos iriam derreter, com os pulmões prestes a explodir. Sunny continuou a avançar e subir, cerrando os dentes. Ele também teve que se lembrar constantemente de observar o seu passo. Nessa instável e gelada encosta, um único tropeço seria suficiente para enviar um homem rolando para a morte. Pensa sobreviver a um monstro, tudo isso para morrer caindo daí. Apenas pense em algo agradável, ele pensou. Mas quais pensamentos felizes ele poderia invocar? Sem conseguir pensar em nada, Sunny começou a imaginar que recompensa receberia no final desse desafio. A bênção do primeiro pesadelo era a coisa mais importante que um desperto receberia do feitiço. Claro, testes posteriores poderiam fornecer a eles mais habilidades e melhorar drasticamente seu poder. Mas era esse primeiro teste que determinava qual papel um desperto seria capaz de desempenhar. Quão grande seria o seu potencial e qual seria o preço que teria que pagar. Sem mencionar que ele lhes dava as ferramentas necessárias para sobreviver, crescer no reino dos sonhos. É isso que eu queria saber. Reino dos sonhos é o outro lugar. Eu reagi à música e eu não lembrei, eu só lembrei do pesadelo, mas é Reino dos Sonhos que ele entra também. O principal benefício da bênção do primeiro pesadelo era simples, mas possivelmente o mais importante. Após completar seu teste, os aspirantes recebiam a capacidade de perceber e interagir com núcleos de alma. Os núcleos de alma eram a base de seu rank e poder. Quanto mais forte fosse o seu núcleo, maior seria o seu poder. Certo, normal até aí. O mesmo ocorreria com as criaturas de pesadelo, com um aviso mortal de que, ao contrário dos humanos, elas podiam possuir múltiplos núcleos. Uma besta humilde tinha apenas um, mas um tirano como o Rei da Montanha tinha 5. Coincidentemente, a única maneira de melhorar seu núcleo de alma era conseguir fragmentos de alma retirada dos cadáveres de outros habitantes do Reino dos Sonhos. Isso vocês me responderam no vídeo... Não dos vídeos atrás aí. Que o Rei da Montanha tinha 5 núcleos. Por isso que um humano no mesmo nível não conseguiria vencer, porque só tem um núcleo. Por isso, os espertos se reforçam para lutar contra poderosas criaturas do pesadelo, apesar do risco de morte. O segundo benefício era menos direto, mas ainda assim vital. Após completar o primeiro pesadelo, os aspirantes eram elevados ao rank de sonhadores, conhecidos coloquialmente como adormecidos, e ganhavam acesso ao próprio reino dos sonhos. Eles entrariam nele no primeiro solstício de inverno, após passar no teste, e permaneceriam lá até encontrar uma saída, tornando-se assim
plenamente despertos. Esse tempo entre o término do primeiro pesadelo e a entrada no reino dos sonhos era muito importante, pois era a última chance de treinar e se preparar que uma pessoa receberia. É a única chance de receber treinamento, tá? No caso de Sunny, esse tempo era de apenas cerca de um mês, o que era o pior cenário possível. Então havia o benefício final, único para cada aspirante que passava no teste, a primeira habilidade de aspecto. Esta era a magia que elevava os despertos acima dos humanos mundanos. As habilidades de aspecto eram diversas, únicas e poderosas. Algumas poderiam ser categorizadas em tipos, como combatente, magia e utilidade, mas algumas estavam simplesmente além da imaginação. Armados com o poder de suas habilidades, os despertos haviam sido capazes de salvar o mundo do fluxo de criaturas do pesadelo. No entanto, esse poder vinha com um preço. Com sua primeira habilidade, cada desperto também receberia uma falha, às vezes chamada de contrapeso. Essas falhas eram tão diversas quanto as habilidades, variando de relativamente inofensivas a debilitantes, ou em alguns casos até fatais. Poxa, que poder contrapeso que a pessoa poderia receber que seria fatais. E aí que ele vai receber que não pode mentir também, né? Opa! Eu me pergunto, que tipo de habilidade um escravo de templo receberia? Pensou Sunny, não muito otimista sobre suas perspectivas. A escolha de fraqueza, por outro lado, parece ser quase ilimitada. Vamos torcer para que meu aspecto evolua no final deste fiasco, ou melhor ainda, mude completamente. Mas pode mudar tanto assim? Se o aspirante se saísse especialmente bem, havia uma chance de seu aspecto dado passar por uma evolução precoce. Aspectos assim como núcleos de alma tinham classificações baseadas em potencial de poder e raridade. A classificação mais baixa era chamada de adormecido, seguido por desperto, ascendente, transcendente, supremo, sagrado e divino. Embora ninguém tenha visto o último. Sagrado, vocês falou que talvez até um humano sagrado tivesse dificuldade para derrotar o tirano. Porque essa é a diferença de um humano para um monstro. Algo assim vocês falaram, né? Com a quantidade de porcaria que ele me fez passar, o feitiço, se tivesse consciência, deve me dar pelo menos um aspecto desperto, certo? Ou talvez até um ascendente. Cara, com certeza vai ser melhor que isso. Desperto é praticamente um lixo. É o segundo pior. Ascendente é meio termo, né? Já é bonzinho, imagino eu. Finalmente, havia uma pequena possibilidade de receber um nome verdadeiro. Algo como um título honorário, concedido pelo feitiço ao seu desperto favorito. O nome em si não tinha benefício, mas todo desperto famoso parecia ter um. Era considerado o maior marco de excelência. No entanto, o número de pessoas que haviam conseguido o nome verdadeiro durante seu primeiro pesadelo era tão pequeno que Sunny nem se incomodava em pensar nisso. Nós sabemos que o Sunny tem um nome verdadeiro sim, só que eu não sei se ele conseguiu no primeiro pesadelo ou conseguiu depois. Quem precisa de excelência? Me dê poder. Ele amaldiçoou, sentindo que essa tentativa de pensamento positivo só o deixou mais deprimido e irritado. Isso vai deixar ele depois, né? Se ele conseguir um poder ruim, se ele ficar pensando tão alto. Talvez eu seja alérgico a sonhar. Uma alergia assim seria verdadeiramente irônica, considerando que ele estava destinado a passar metade da sua vida restante no reino dos sonhos. Se ele sobreviver tempo suficiente para chegar lá, é claro. No entanto, a divagação mental de Sunny não foi completamente inútil. Olhando para cima das rochas escorregadias, sob seus pés, ele percebeu que o sol já estava consideravelmente mais baixo. Pensando bem,
O ar também parecia estar muito mais frio. Pelo menos isso me ajudou a passar o tempo, pensou Sunny. A noite estava se aproximando. Tá, bora lá sem enrolações, já pro próximo direto, sem pausa. Quando decidiram parar, Sunny estava prestes a desmaiar, depois de horas e horas atravessando a encosta montanhosa acidentada. Seu corpo estava quase no limite, no entanto, para surpresa de todos, Shift parecia estar ainda pior do que ele. E o cara que falou tanto dele, né, que o Sunny ia ser um peso morto, ele que vai acabar sendo ainda. Os olhos do escravo malandro estavam turvos e sem foco, vagueando sem rumo. Sua respiração era ofegante e superficial, como se algo estivesse pressionando seus pulmões. Ele parecia febril e doente. Assim que Hiro encontrou um lugar adequado para acampar, Shift simplesmente caiu no chão. A parte mais desconcertante de tudo isso era a falta de maldições irritadas, às quais eles já estavam acostumados. O escravo jazia silencioso e imóvel, com apenas os movimentos do peito traindo que ele ainda estava vivo. Vários momentos depois, ele destampou sua garrafa com uma mão trêmula e bebeu alguns grandes goles com avidez. Conservem sua água, disse Hiro, um pouco de preocupação de alguma forma encontrando seu caminho em sua voz normalmente estoicas. Ignorando essas palavras, Shift bebeu mais, esvaziando completamente a garrafa. Que não é bom, mano. Você nunca bebe tudo sua água. Vai bebendo de pouco em pouco pra durar bem, né? O estudioso não parecia estar muito melhor do que ele. A escalada árdua teve um peso muito grande no escravo mais velho, apesar do frio insuportável. Ele estava suando, com os olhos vermelhos e uma expressão sombria no rosto. Sendo o mais fraco dos três, Sunny de alguma forma conseguiu suportar melhor. Não podemos simplesmente derreter a neve quando não houver mais água? Hiro deu ao estudioso um olhar complicado. Pode haver um momento em que não poderemos fazer uma fogueira para não atrair a atenção indesejada. Pensa no escurão, do nada um fogo chama muita atenção. Ninguém comentou, sabendo perfeitamente bem a que atenção eles tinham que evitar. A memória do horror do Rei da Montanha ainda estava fresca em suas mentes. Felizmente hoje Hiro havia encontrado uma alcova natural na parede da montanha, equilibrada precariamente atrás de uma estreita saliência. O fogo estava bem escondido pelas rochas, permitindo que eles desfrutassem do seu calor sem o medo de serem percebidos. Achou um lugar que dá para acender fogo sem chamar atenção. Ninguém estava com disposição para conversar, então eles apenas assavam fatias de carne de boi sobre as chamas e comiam em silêncio. Quando o céu ficou completamente escuro, Shift e o estudioso já estavam dormindo, perdidos no tumulto dos seus próprios pesadelos. Hiro tirou sua espada e foi para a beira da saliência rochosa. Tente descansar também, eu vou ficar de vigia. Sunny assinou com a cabeça e deitou-se perto do fogo, exausto. Cair no sono dentro de um sonho era uma nova experiência para ele. Será que é igual? Deve ser a mesma coisa, né? Porque ele tá dentro de um sonho, mas para ele é como se fosse o mundo real agora. Mas, inesperadamente, acabou sendo bastante mundana. Assim que sua cabeça tocou o chão, sua consciência deslizou para a escuridão. Depois do que parecia apenas um segundo, alguém o acordou gentilmente. Sonolento e desorientado, Sunny piscou algumas vezes, finalmente notando Hiro irando acima dele. Esses dois não pareciam muito bem, então é melhor dar-lhes algum tempo para recuperar-se. Não deixe as chamas se apagarem e nos acorde quando o sol começar a nascer ou se a besta aparecer. Cara, o mais fraco, que é o Sunny, ainda teve que revezar pra ficar de olho nas coisas, porque os outros caras estavam muito mal e não estavam aguentando. Sunny
silenciosamente se levantou e trocou de lugar com Hiro, que acrescentou algumas toras de madeira na fogueira e logo adormeceu. Por algumas horas, ele estava sozinho. O céu estava negro, com estrelas fracas e um crescente afiado da lua nova. No entanto, sua luz não era suficiente para perfurar a escuridão que envolvia a montanha. Apenas os olhos de Sunny pareciam ser capazes de fazê-lo. Ele sentou-se quieto, olhando... Mano, eu não conseguiria ficar sentado, eu acho, assim, mano. Eu ia acabar dormindo de novo. Ele deve estar muito cansado ainda, né? Ele sentou-se quieto, olhando para a estrada que havia percorrido. Apesar de terem conseguido subir bastante alto no dia anterior, ele ainda podia ver a fita distante da estrada. Ele até conseguiu rastrear de volta a plataforma de pedra onde a luta com o tirano havia acontecido. Cara, então eles estão consideravelmente perto ainda, né? Os pontinhos espalhados nas pedras eram os corpos dos escravos mortos. Enquanto observava, uma figura escura rastejava lentamente na plataforma debaixo da falécia. Ela ficou parada por um tempo e depois se moveu para frente, arranhando suas garras no chão. Cada vez que a garra tocava um dos corpos, o tirano agarrava e levava até sua boca. Ele tá vendo um monstro ainda, mano. Então, nossa, ele subiu bem pouco. O vento trouxe os sons abafados de ossos sendo esmagados aos ouvidos de Sunny. Ele se assustou, acidentalmente empurrando uma pequena pedra para fora da borda. Ela caiu, atingiu a encosta e então rolou, fazendo alguns outros caírem também. O barulho dessas pedras caindo soava como um trovão na noite silenciosa. É igual quando você vai comer algo de madrugada e não quer acordar ninguém. Qualquer saquinho que se abre faz mau barulhão, né, mano? Lá embaixo, o tirano de repente virou a cabeça, olhando diretamente para Sunny. Vixe. Sunny ficou paralisado, petrificado. Ele estava com medo de fazer até o menor som. Por um tempo, ele até esqueceu de respirar. Nossa, droga, eu esqueci. Nossa. Eu não vou passar por isso sozinho. Duas coisas. Vocês têm que lembrar de respirar para desativar a função de respirar automaticamente. E vocês também conseguem ver seu próprio nariz. Vocês estão ligados disso, né? O tirano estava olhando diretamente para ele, sem fazer nada. Eu tô vendo meu nariz agora, tá incomodando pra porra. Ignora esse fato, vamos lá. Alguns segundos tortuosos passaram. Cada um parecendo uma eternidade. Então o tirano calmamente virou-se e continuou a devorar os escravos mortos. Como se não tivesse visto Sunny de forma alguma. Será que é... Ah não, calma, deixa quieto. É cego? Não, não é uma pergunta. É cego. Então Sunny entendeu de repente. Eu ia falar que podia ser porque estava muito escuro, mas nada a ver. E ele é cego então. Ele inspirou, observando o rei da montanha com olhos arregalados. Era verdade, a criatura não conseguia ver. Olhando para trás, em tudo o que havia acontecido antes, ele ficou cada vez mais certo do seu palpite. Aquelas pupilas apagas e sem expressão, pensando bem, ele nunca viu o tirano movê-la de forma alguma. E quando Sunny estava empurrando a carroça para fora do penhasco, o tirano só reagiu depois que a carroça já tinha começado a cair, raspando alto nas pedras. Claro, tudo estava fazendo sentido. Ao amanhecer, Sunny acordou os outros. Hiro tinha esperança de que a noite inteira de descanso faria bem a Shift e o estudioso, mas suas esperanças foram frustradas. De alguma forma, os dois escravos pareciam piores do que antes. Era como se a escalada de ontem tivesse sobrecarregado o estudioso demais. No entanto, a condição de Shift não podia ser explicada por simples exaustão. Ele estava mortalmente pálido e trêmulo, com olhos meio inconsciente e um olhar perdido no rosto. O que há de errado com ele? O estudioso, que também não estava muito bem, balançou a cabeça impotente.
Pode ser o mal de altitude, afeta as pessoas de maneiras diferentes. Sua voz soava rouca e fraca. Estou bem, seus idiotas. Saiam da minha cara. Hã? Saiam da minha cara? Será que saiam da minha frente? Chief teve dificuldade em formar frases completas, mas ainda insistiu que estava bem. Hiro franziu a testa e depois pegou a maioria dos suprimentos que o escravo desafiante deveria carregar, adicionando-as à sua própria carga. E depois de hesitar um pouco, ele deu alguns para Sunny também. Mano, ainda o Sunny vai ter que carregar as coisas do cara, mano. Coitado, já não tá aguentando subir e vai ter que carregar as coisas dos outros. Dos outros não, é deles, né? Mas mesmo assim. Alguma coisa aconteceu enquanto dormíamos? Sunny o encarou por alguns segundos. O monstro comeu os mortos. A expressão do Hiro ficou ainda mais séria. Como você sabe, eu ouvi. Hiro se aproximou da borda e olhou para baixo, tentando distinguir a plataforma de pedra distante. Depois de um minuto, mais ou menos, ele apertou a mandíbula, mostrando sinais de incerteza pela primeira vez. E o Sunny não vai contar que o tirano é cego, hein? Vai guardar pra ele essa informação. Então teremos que nos mover mais rápido. Se a criatura acabou com todos os corpos, ele virá atrás de nós. Precisamos encontrar aquele caminho antigo antes de anoitecer. Assustados e desanimados, eles seguiram em frente e continuaram a subir. Sunny estava lentamente morrendo sob o peso de carga adicional. Felizmente, Shift e o estudioso já haviam bebido a maior parte da água, aliviando um pouco a carga. Isso é o inferno, ele pensou. Eles subiram cada vez mais alto. O sol subia com eles, se aproximando lentamente do Zanite. Não havia conversas, nem risos, apenas respiração ofegante. Cada um dos 4 sobreviventes estavam concentrados em seus próprios passos e equilíbrio. No entanto, Shift estava cada vez mais para trás. Sua força o estava abandonando. Então, em algum ponto, Sunny ouviu um grito desesperado. Virando-se, ele só teve o tempo de ver um rosto em pânico. Então Shift caiu para trás, seu pé escorregando em uma rocha coberta de gelo. Ele bateu no chão com força e rolou para baixo, e ainda tentando agarrar em algo, mas era tarde demais. Congelados e impotentes, só podiam assistir enquanto seu corpo rolava pela encosta, deixando marcas de sangue nas rochas. A cada segundo, Shift parecia menos com um homem e mais com um boneco de pano. Nossa, mano, pensa que coisa feia de se olhar. Pensa você tá seguindo com o cara e começa a cair, bater em tudo assim. Alguns poucos momentos depois, ele finalmente parou, batendo no topo de uma grande pedra saliente, em um monte de carne quebrada. Shift estava morto. Tá, finalmente o cara com nome feio morreu. Eu tava cansado de falar o nome dele. Só falta agora o estudioso morrer. De resto tá tranquilo. Hiro e Sunny, uma boa dupla. Um garoto e um herói. Um herói, né, o nome dele. E é isso, família. Mais um capítulo lido com sucesso. Se vocês gostaram, se inscreve, dá like e até a próxima. Falou!